Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar hoje sobre o método de estudo bíblico temático. Ontem à tarde estava falando aos homens da igreja justamente sobre esse assunto. E eu vou apresentar de maneira resumida esse material contido na revista do Homem Batista, que pertence a esta organização missionária, para tentar, de alguma forma, ajudar outras pessoas que não estavam necessariamente naquela sala de aula, quando não naquela organização, mas que possa, de alguma forma, usufruir de algumas informações preciosas da parte de Deus, porque é concernente à igreja, ao reino dos céus, etc. e tal. A primeira coisa que eu quero mencionar é que método de estudo bíblico temático nada mais é, conforme o próprio nome indica, um estudo que tenha a intenção de abordar um tema específico ou um assunto. A gente vai trabalhar justamente esse assunto, estudo bíblico temático. Cito a, a menção feita de que um número significativo de pregadores e até mesmo professores cavam tantos, vou dizer assim, mas cavam tanto e tendem a enlamear as águas. Ou seja, o autor da revista cita o livro Entendes Tu o que lês, do Sturt, com o Gordon Fee, e fala sobre uma realidade americana. Geralmente, o americano é mais organizado, ele faz planejamento, ele estabelece várias diretrizes em detrimento do brasileiro em geral. A gente gosta do improviso e a gente é especialista no improviso. A gente empurra com a barriga, muitas vezes não planeja, por isso que dá ruim. Mas a referência logo na revista fala de um contexto diferente do nosso. Como eu disse, a cultura aqui é do improviso e se conforme os dois autores do livro citado, há uma forma de aprofundamento a ponto das pessoas não saberem exatamente o que é. Imagine só no cenário evangélico brasileiro, onde, infelizmente, há uma superficialidade, há muito elemento raso no que tange a questão bíblica teológica. E os nomes que vocês trouxerem, porque vem em mente de grandes expositores, de pessoas que são estudiosas, são exceções e não padrão, ou seja, não uma norma para as demais pessoas. Deveríamos ter mais e mais pessoas aprofundadas, estudiosas, capacitadas, competentes, etc. e tal. Mas talvez devido a essa cultura nossa do improviso, de fazer tudo no banho-maria, a gente acaba sofrendo bastante com tudo isto e sendo prejudicado. Mas eu quero reportar aqui um texto que eu fiz menção, que encontro inclusive na revista, que é justamente o 2 Timóteo, capítulo 2 no versículo de número 15. Texto por demais conhecido, que vai mostrar algo importante para nós nesse aprendizado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O versículo está destacado e quero fazer menção apenas à palavra aqui, a questão, ao termo manejar. A ideia de manejar bem, maneja bem. Quando a gente vai para o grego e em um Novo Testamento, esta expressão
só vai aparecer aqui. Ortotomunda, que dá a ideia de cortar reto, ou poderia dizer dividir corretamente. Mas em que sentido? Tem que fazer uma divisão preservando a medida verdadeira das diferentes porções da verdade divina. Esta é a ideia desse termo grego que está destacado. Ou seja, a gente tem que cortar reto, manejar bem a palavra neste sentido. E eu preciso fazer uma digressão, porque quando a gente fala em método de estudo bíblico, por mais que a gente vai trabalhar somente o temático aqui, método tem a ver com um caminho a ser percorrido. Por causa de quê? Método vem de meta, através de, por meio de, entre, e um outro termo grego, rhodos, que significa caminho, da onde vem estrada, rodovia, etc e tal. Então, o método nada mais é do que um caminho proposto que você precisa percorrer e observar todas as coisas de maneira criteriosa. Quando você adota um método, você vai chegar a um resultado, digamos, satisfatório. Se lá na ponta não houver essa satisfação, um resultado realmente que condiz, você precisa refazer o mesmo caminho e prestar atenção em vários aspectos. Quando a gente fala sobre o método de estudo bíblico temático, a gente precisa fazer a pergunta: como preparar um estudo bíblico temático? A gente vai dar algumas orientações. É bom que se diga que a relevância da Bíblia não está apenas nas experiências de seus personagens, mas no seu poder de impactar e transformar as vidas hoje, porque a palavra de Deus é atualíssima. Alguém já disse que ela é mais atual do que a mensagem que sairá no jornal no dia seguinte. A primeira coisa que a gente precisa ter nessa maneira de preparar um estudo bíblico é justamente a oração. Você precisa ter uma vida de oração e não apenas momentos de oração. Tudo que a gente fizer na vida tem que ser regado à oração. Mas eu tenho que desfazer um equívoco. A gente tem escutado aqui e acolá que oração é orar mais ação, isto é, orar e você tem que agir. Eu sei que quando você ora, você não fica de braços cruzados, convenhamos. Todavia, a palavra oração em português não tem essa conotação de orar mais ação. É simplesmente a ação de orar. A palavra, quando termina com são em português, é ato ou efeito de orar. Se eu falo que houve consolação, houve o ato ou o efeito de consolar, e assim por diante, meus irmãos. A gente não precisa inventar nada. Se a gente quer lacrar, a gente deveria fazer isto não na perspectiva bíblica, para tentar impressionar as pessoas, mas tão somente se dedicar ao ensino de uma forma muito clara, além de clara, simples e pura do Evangelho de Deus. A gente não precisa florear para tornar o Evangelho ou a palavra de Deus mais atraente. E a oração nada mais é do que você falar com Deus. Eu tenho um livro aqui na estante que tem o seguinte tema: oração, diálogo com Deus. Nunca foi e nunca será diálogo com Deus. Por quê? Quando a gente fala em diálogo, é uma via de mão dupla. É que nem um diálogo com uma pessoa.
Você fala e o outro ouve e o outro fala, e assim por diante. É uma via de mão dupla. Você já entendeu, você sabe o que que é diálogo. Agora, no tocante à oração, não é um diálogo. Por quê? A oração é o ato, o efeito de orar. Logo, você fala com Deus. E nessa fala, você se comunica com o Eterno, com o próprio Deus. Agora, ele vai falar e só vai existir diálogo se você tiver a Bíblia em mãos, aberta, ler a palavra de Deus, Deus fala contigo. E você fala com ele através da oração. Aí houve um diálogo, mas para haver um diálogo se fez necessário de dois recursos: a Bíblia, mais a oração, ou oração mais oração e mais palavra de Deus, aí sim houve o diálogo. Caso contrário, a gente vai ter algumas concepções inadequadas na nossa mente. Dito isto, a gente pode manter aqui o texto que eu indiquei agora há pouco e prosseguir, porque tem um elemento chamado semântica. A palavra semântica é um recurso, né, vou dizer assim, da linguística, que vai avaliar o sentido de uma palavra dentro de um texto. Eu vou dar aqui pelo menos um exemplo. Quando a Bíblia fala em coração, inclusive, quando diz amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é com esse órgão físico que faz com que venha bombear e enviar sangue para todo o corpo. Pelo contrário, amar a Deus de todo o coração é amar a Deus com toda a sua mente. Ou seja, não é este órgão, e sim a mente, que envolve esse processo mental, esse viés cognitivo, etc. e tal. Logo, quando a gente vai para a Bíblia, você precisa saber o sentido semântico das palavras e de que forma, por exemplo, o apóstolo Paulo está empregando este vocábulo, porque ele pode ter um significado e ele, no caso o autor, Paulo, empregar com uma outra conotação ou ainda com outro sentido. Da mesma forma, a gente tem algumas expressões, tipo assim, na Bíblia, não ameis o mundo, nem o que nele há. Mas, por outro lado, a gente vê a palavra mundo dizendo a respeito deste, de que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou o mundo, mas a gente não tem que amar o mundo? Como é que se explica isto? A palavra é a mesma, é cosmos. Cosmos, no grego, pode ter sentido de humanidade, conforme João 3,16, mas também pode ter o sentido de um sistema corrupto, corrompido pelo próprio pecado, inclusive, que vai regendo as relações humanas na sociedade. Desta forma, além da oração, você precisa considerar esse elemento semântico. Precisa também recorrer a uma concordância. Eu tenho uma concordância aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, concordância bíblica. Você pode recorrer a essa concordância. Por exemplo, aqui, a palavra derramar. Todas as vezes que ocorre na Bíblia tem derramar. Mas acontece que não vai especificar derramar o quê? Tem a palavra derramar, mas você vai observar, fazendo uma pesquisa, que ora fala sobre o derramamento de sangue, ora fala sobre o derramamento do bálsamo, ou seja, a concordância tem que ser bem utilizada, porque quando você pega um vocábulo tipo derramar, como eu fiz de uma forma aleatória, assim como a palavra amor, amor ou amar. Você vai lá, busca a palavra, vai te dar todas as referências. Aí você vai ter que fazer aquela seleção. Eu vou falar sobre o amor de Deus, vou pesquisar sobre o amor de Deus, o amor dos homens, o amor do marido para com a esposa, dos filhos para com os pais, e assim por diante. De qualquer modo, você tem que fazer o uso da oração, desse elemento semântico, de fazer a distinção, a concordância bíblica, um material bem sucinto, um livreto, um livreto, algo pequeno. Aqui nós temos pelo menos, deixa eu ver aqui. Quantas páginas?
Aqui nós temos um livro relativamente pequeno. Eu não estou aqui visualizando as páginas, mas está constando aqui, página 500 e isso mesmo. Surpreendente, né? 591 páginas. É o que está constando aqui. Eu achei até bastante, mas nós temos isso. É um recurso que você pode ter à sua disposição e vai lhe ajudar. Além disso, você pode utilizar também o recurso online, que hoje está muito acessível às pessoas. De qualquer forma, você precisa ver o limite, ou seja, procurar limitar o seu assunto. Você vai falar assim: eu quero tratar sobre um tema, a doutrina do Espírito Santo, mas qual o aspecto da doutrina do Espírito Santo? A respeito do papel do Espírito Santo na conversão, falar sobre o batismo do Espírito Santo que ocorre no ato de conversão, falar sobre o selo do Espírito Santo, que é o penhor e a garantia da nossa salvação, vai falar sobre o fruto do Espírito, que é produzido pelo mesmo. Você vai falar sobre o que a respeito do Espírito Santo? Falar sobre a distribuição dos dons espirituais, que é feito pelo Espírito Santo de Deus? Desta maneira, você precisa oração, haver a questão da semântica, da concordância bíblica, mas também fazer a sua limitação, quando não a delimitação do assunto, porque são temas vários e que você precisa ser seletivo e limitar esse raio de pesquisa de ação da parte sua como estudante da palavra de Deus. Depois, você precisa ter em mente o que a gente chama de hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação. Como arte, ela pode ser aprendida por qualquer um. Se você não sabe interpretar, você pode aprender, desde que você se coloque como um verdadeiro aprendiz da palavra de Deus. Quando você vai para a interpretação bíblica, você tem que fazer um processo que eu chamo de observação. Eu vou dar um exemplo aqui, segundo Reis, no capítulo 2, e eu encontrei, meus irmãos, eu não vou projetar aqui, mas eu encontrei uma Bíblia, uma versão, portanto, que na nota de rodapé dizia que Elias subiu no carro de fogo. Estava na nota do rodapé. Mas quando você vai para o versículo de número 1, e sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, ele não foi no carro de fogo. Se você observar direitinho, vai verificar que no versículo 11, uma vez mais, Deus repete o que ele disse no versículo de número 1. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, menciona carro de fogo, com cavalos de fogo, mas não é o transporte que levou Elias ao céu, porque diz que este transporte, esse carro de fogo com os cavalos, simplesmente separou um do outro, ou seja, de Elias e Eliseu. E Elias, diz a Bíblia categoricamente, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Logo, aquela informação na Bíblia, que era a nota de rodapé não, digo, o subtítulo, era não apenas inadequado, era errado. Errado. Você não pode achar que só porque está ali o subtítulo, é porque é certo. Porque as pessoas erram, assim como eu erro, e você também provavelmente comete um erro aqui ou acolá. Por isso que há uma necessidade da gente observar bem. E já como que nós estamos falando sobre observação, note bem, atenção, nesse capítulo 6 do versículo de número 33 de Mateus. 6:33. Deixa eu verificar aqui. Eu vou só ratificar Mateus, capítulo 6 agora sim, 33. Olha o que que nos diz o versículo 33.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que aqui nós temos todas estas coisas. Deixei destacado para que vocês seja chamado a atenção. Quando a gente ouve de púlpito, muitas vezes, e eu já cometi esse erro, de dizer assim: mas buscai primeiro, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente diz todas as coisas, são todas as coisas mesmos. E você pode chegar a um entendimento equivocado, porque eu falei de uma forma errônea, quando não inadequada. Porque o texto diz de todas estas coisas. Mas que coisas são estas? Pelo contexto, a gente observa que as coisas e estas coisas que são mencionadas dentro do texto, e este é o contexto imediato, está relacionada à questão de comer. Não andeis, pois, inquietos, pois, dizendo que comeremos, com que beberemos, beber, e com que vestiremos, ou seja, comer, beber e vestir, que são as coisas básicas. Então, na verdade, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, numa referência às coisas básicas, elas serão acrescentadas. Não significa que, todas as, quando eu digo todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Então quer dizer que ele vai acrescentar na minha vida um carro importado, ou quando não, vários apartamentos, uma casa de praia, porque são todas as coisas. Não é isto. É uma referência às coisas básicas, de acordo com o contexto imediato. E isso é possível verificar através da hermenêutica quando você faz a observação. Note que a palavra observação termina com são, que é o ato ou efeito de observar. Além disto, você tem que prestar atenção sobre os textos que vêm antes e depois da passagem em estudo, o autor da passagem precisa ser estudado e quem disse as palavras. Qual é o assunto abordado e o contexto histórico e cultural do texto. No item intérprete, a gente precisa buscar entender o propósito do texto e fazer um bom uso da mente, tendo um bom senso na interpretação bíblica. Não podemos confundir que a Bíblia, sim, é infalível, mas a minha ou a sua, quando não a nossa interpretação, pode ser falha. Daí a necessidade de seguirmos um método, isto é, um caminho, de modo que a gente venha adotar princípios que são criteriosos e introduzindo de uma forma muito cuidadosa, atenciosa, para que cheguemos a um resultado satisfatório, ou seja, para saber o que realmente a Bíblia está dizendo. Desta maneira, não faça a passagem bíblica dizer o que ela não diz. Uma coisa que a Bíblia diz, outra coisa que eu falo a respeito da Bíblia. Evite dar ênfase exageradas a questões secundárias. Existem alguns elementos que as pessoas perdem muito tempo falando sobre eles, mas não acrescenta nada. Acrescenta nada aquela discussão estéril, tá bom? São elementos importantes que está constando ali no texto, porém a gente precisa buscar dentro de um parágrafo a unidade do pensamento, logo buscando a verdade central ou aquilo que o texto quer passar para cada um de nós. Devemos evitar também que nossos conceitos e ideias de hoje sejam aplicados como se fossem as mesmas do autor. Quando a gente fala em amor, o amor que é de um namorado, noivo, da esposa, isto é, do cônjuge, a gente pensa dentro da nossa mentalidade moderna, porque hoje nós escolhemos os nossos cônjuges quando não fomos escolhidos. Esta é uma grande verdade. Mas naquele período do Antigo e do Novo Testamento não havia escolhas. Os casamentos eram arranjados, havia interesses, havia esse expediente que é diferente do nosso tempo moderno. Logo, quando a gente vai com a nossa
mentalidade de que, fulano de tal vai escolher casar com Beltrano, Ciclano, e isto é coisa nossa, do nosso tempo, porque naquele período não tinha essa possibilidade de escolha. Pelo contrário, as pessoas eram escolhidas por interesses, tinha questão de dotes, etc e tal. Percebeu que a gente precisa ter um bom senso? Alguém disse que canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Pois bem, a gente precisa ter muita cautela e com muito cuidado quando a gente lida com as coisas da Bíblia Sagrada. Mas além de falar sobre esses elementos, procure entender um texto à luz de outros textos bem claro a respeito do tema. E vou dar um exemplo aqui. As pessoas vão para 1 Coríntios capítulo 12, digo capítulo 14, quando fala lá sobre línguas, sem considerar o capítulo 12 e o capítulo 13 de 1 Coríntios. Você precisa ler 1 Coríntios 12, 13 e adentrar no 14. Mas quando você vai logo eh, se aventurando no 14, você vai ter uma compreensão, digamos assim, parcial. Mas existe um texto mais claro sobre o verdadeiro dom de línguas, que é justamente Atos, capítulo 2. Então você tem que ler 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 à luz de textos mais claros como Atos capítulo 2. Desta maneira você vai entender que as línguas faladas eram idiomas humanos, que as línguas foram identificadas, que as línguas, elas, além de serem identificadas, elas foram, eram línguas conhecidas, línguas inteligíveis, não línguas ininteligíveis, isto é, incompreensíveis. E quando a gente vai para um texto e depois analisa o outro, a gente pode fazer a pergunta: será que o dom de línguas mudou? Nananina, não. O dom de línguas, o verdadeiro dom, permaneceu o mesmo. Acontece que muitas pessoas falam em línguas que não são as línguas descritas no texto mais claro da Bíblia, que é o texto de Atos, capítulo 2. O problema todo não está no texto em si. O texto é claro por demais, é cristalino. Acontece que a gente deveria dar a mão palmatória e dizer assim: olha, eu falo uma língua assim, porém não é a mesma do dia de Pentecostes. Ora, e se você não fala as línguas de Pentecostes, alguma coisa está errada, está fora do lugar. Porque você precisa, repito, sobre um assunto como o dom de línguas, compreender Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 10, e existe a explicação no capítulo 11, e, por sua vez, fazer uma leitura de Atos, capítulo 10, 19, versículo 1 até o 6. Compreendeu estes textos, e o mais claro deles é Atos, capítulo 2, você vai fazer a leitura de Atos, capítulo 12, sobre os dons espirituais. Você vai observar que quando fala sobre variedade de línguas, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, no versículo, se não me engano, é 10, isso. Quando fala assim, em a outro, variedade de línguas, fala sobre variedade e não uma língua só. E você tem visto nos dias atuais uma só linguagem, estática ou ainda incompreensível. Mas, opa, é bem diferente aqui. Aqui fala sobre variedade de línguas. E o que é de variedade de línguas? De acordo com o texto grego que nós temos, é justamente essa palavrinha aqui. Hétero, que é várias, diferentes. Gene, da onde vem a palavra genealogia, etnia, tribo, nação, etc e tal. E glosson, que vem a palavra glossa, né? Que é justamente língua ou ainda idioma. Pode ser língua como membro do corpo, o corpo, que é o órgão da fala, pode ser um idioma ou dialeto, tudo isto é glossa. Mas você foi ensinado que glossa é falar uma linguagem incompreensível, quando na verdade, quando você vai buscar o dicionário grego, não é bem isto. Por isso, aqui, variedade de línguas no grego nada mais é do que
diferentes línguas étnicas. Este é o verdadeiro dom de línguas. E quando você vai para o capítulo 14, você vai observar que o tempo inteiro Paulo vai falando sobre um problema existente naquela igreja e ele vai corrigindo aquela prática e introduz, inclusive, o verdadeiro dom de línguas dentro daquele texto. Porque ele já tinha dito no capítulo 12 que línguas era a variedade de línguas, dom de línguas era a variedade de línguas étnicas, ou seja, de falarem diferentes idiomas, pela capacidade dada pelo Espírito Santo, sem ter, naturalmente, um estudo prévio das mesmas. Aí a gente vai poder trabalhar de uma forma mais tranquila e fazendo a pergunta: as línguas que eu falo são as mesmas da Bíblia? E detalhe, todas as vezes que aparece o dom de línguas, não tem jamais a associação de usar um expediente para conquistar as línguas, para tentar arrancar de Deus esse fenômeno, chama o fenômeno, porque quando é dado o dom de Deus, o dom de Deus é concedido mediante a graça, sem nenhum mérito e sem nenhuma busca. Isso mesmo, uma coisa curiosa, né? A gente vê que a maneira atual difere e choca com a forma que foi distribuída uma referência à manifestação da graça ali através deste como de outros dons espirituais. Mas a gente pode ainda falar sobre a aplicação. E eu vou falar de uma forma muito rápida, uma questão de tempo, e a bateria já está acabando aqui do notebook. Pois bem, a gente tem que aplicar. E nesse ponto, devemos fazer a aplicação de textos bíblicos para hoje. A relevância da Bíblia, como eu disse, não está apenas na experiência dos seus personagens, mas no seu poder de impactar e transformar as pessoas hoje. E a Bíblia não é apenas um livro para ser admirado, para ser especulado nas esferas teológicas, quando não na classe bíblica dominical, mas para ser aplicado à nossa vida. A gente precisa buscar princípios bíblicos que vão ser normativos para todos nós, independente do local, da época que estejamos, enfim, das pessoas às quais são dirigidas, mas esses princípios precisam ser observados. E ao estudar a Bíblia, nós devemos ter claro sobre o que Deus falou neste texto e qual será a minha atitude a partir de então. E finalizo dizendo que sedimentar a palavra de Deus em nossa vida é tarefa exclusiva do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, ele não nos arrasta à verdade, mas ele nos guia, vai nos conduzindo, vai nos orientando e vai sedimentar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ficar inculcada na nossa mente, no nosso coração, de modo que a gente vai praticando porque houve uma assimilação. Espero que tenha gostado dessa, dessa temática, que é justamente o método de estudo bíblico temático, que é um assunto específico, para que possa, de alguma forma, lhe ajudar no estudo da palavra de Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, e a minha oração é também um desejo do meu coração.